Bom dia, Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Banking, hoje 13 de maio. Aqui no Brasil o clima político ontem voltou a ficar mais complicado, né, diante de todas essas manchetes, dando conta de que o vídeo da reunião entre o Bolsonaro e os ministros no dia 22 de abril teria algum elemento mais crítico, né? Lembrando que esse material está sendo analisado no âmbito do inquérito que vai averiguar a suposta interferência na Polícia Federal. Então, as especulações a respeito dos eventuais desdobramentos do tal vídeo deixou os mercados ontem realmente mais tensos. Isso se refletiu numa alta do dólar, a taxa pré se elevou de maneira bastante significativa, inclusive os vértices mais longos tendo alta de 30, 40 pontos base. E, obviamente, também teve uma queda da Bolsa, né? Mas, no caso da renda variável aqui, dá para dizer que houve uma resistência importante. O Ibovespa estava com uma queda relativamente tímida ao longo do dia, 0,4, 0,5, acelerou um pouco, voltou. Ele foi perder mais sustentação de fato quando o mercado internacional piorou. Então, dá para dizer assim que a aceleração da piora da nossa bolsa, mais para o fim da tarde, meados para o fim da tarde, esteve associada à aceleração da queda do SP500. Então, ontem o índice americano encerrou com queda de 2%, ele passou a maior parte do pregão das negociações meio de lado, com uma queda tímida, mas acelerou para 2% de baixa e nós caímos 1,5%. Então, dá para dizer que aqui estava relativamente forte diante das circunstâncias e, em boa medida, a contribuição para a nossa aceleração da queda veio lá de fora. Tá? E, assim, entre os elementos externos para a piora do mercado norte-americano, tem em primeiro lugar o fato de que não necessariamente as ações por lá estejam mais baratas, né? Depois de toda a recuperação que aconteceu do SP500 desde os piores momentos de março, a bolsa ela não está cara, mas ela deixou de estar barata, né? Ou seja, muito descontada em relação às incertezas. Se ela não está muito descontada em relação às incertezas à frente, na ausência de catalisadores positivos para ela continuar trilhando uma tendência de valorização, ou diante de eventuais notícias negativas, ela se desestabiliza um pouquinho. E ontem, as suspeitas para essa piora foram algumas, né? Nada específico, mas entre os vetores desfavoráveis estavam essas matérias sobre um projeto de lei, né, dos senadores nos Estados Unidos, colocando ou exigindo a imposição de sanções à China, então isso naquele contexto de ampliar a hostilização entre os países. Teve também matérias falando sobre extensão de quarentena em Los Angeles e também conselheiros da Casa Branca, né, no contexto da saúde, falando sobre as preocupações com a abertura muito rápida dos negócios. Isso tudo, quando você soma, põe no liquidificador, acabou gerando esse peso lá fora, mas também convém sempre lembrar que tem um contraponto que é o excesso de liquidez global. Então as bolsas lá fora elas cedem, mas a intensidade da desvalorização ela acaba sendo de alguma forma limitada por essa abundância de dinheiro em circulação no mundo que acaba fluindo para os ativos financeiros, tá? Assim, quanto à nossa taxa de câmbio aqui, ela está tendo uma alta de forma praticamente ininterrupta. Quando tem notícia boa que deveria colaborar para uma apreciação, essa apreciação não é muito significativa. Agora, se não acontece nada ou tem notícia negativa, então o câmbio desvaloriza, né? Esse price action, né? Essa dinâmica do real demonstra o que a gente vem chamando de desancoragem da taxa de câmbio em função dos juros muito baixos.
E a esse respeito, né, do juro muito baixo aqui no Brasil, isso é interessante porque ontem teve uma discussão um pouco maior, ou pelo menos um parágrafo dedicado a isso na ata da reunião do Copom. Eu cheguei a mencionar ontem, mas isso é fundamental, né? O Banco Central falando que pode ter um limite inferior até onde ele pode levar a taxa Selic, porque num país emergente como o Brasil, né, diferente dos desenvolvidos, tem risco e você tem que compensar o risco do investidor, não dá para remunerar zero. Então, tem uma zona cinzenta aí que se eu ultrapassar, né, quando estou levando a Selic para baixo, eu posso gerar uma fuga de capitais ainda mais colossal e mais expressiva. Eu não sei onde está esse ponto, então convém ser cuidadoso. Nesse sentido, o Banco Central provavelmente não vai levar a taxa Selic para baixo de 2%. Eu diria que ele está entre alcançar 2,25% e 2,5% a partir daqui, mas parece até mais provável que ele vá encerrar o ciclo em 2,5%, tá? Sobre as estatísticas de Covid no Brasil, elas estão muito ruins, né? Então a gente gosta de olhar a média móvel dos últimos 7 dias dessas estatísticas de novas mortes, especialmente, e ela ainda está acelerando, né? Os números de ontem foram ruins, trazendo ainda essa média móvel, apontando para uma tendência de alta, o que requer muito cuidado, e lembrando que a extensão das quarentenas aqui no Brasil ela já é extenuante, né, para muitos setores da sociedade e para os estratos mais carentes em especial, então é difícil você conseguir manter o confinamento absoluto, então tem que recorrer a estratégias mais inteligentes para conseguir evitar a disseminação dessa enfermidade, né? Lembrando que, para além da catástrofe humanitária, tem todos os seus efeitos aí sobre crescimento econômico e, consequentemente, também sobre os mercados. Eu fico por aqui. Bom dia a todos.